Olá, está no ar mais um Alesp Conecta. O programa de hoje vai falar sobre um tema aqui judiciário, que abrange uma lei federal, a Lei 14.112 de 2020, que entrou em vigor no final do ano passado. Quem vai conversar com a gente sobre o tema é a advogada especialista em recuperação empresarial e também em falências, a Joana Bontempo. Então, doutora, muito obrigada pela participação e disponibilidade aqui no Alesp Conecta de hoje. Seja bem-vinda. Obrigada, Carol. Obrigada, bom dia. Para a gente iniciar, então, esse nosso bate-papo, conta para o nosso telespectador o que significa, então, essa recuperação judicial, né? Como que funciona, como que ela é feita? Claro. A recuperação judicial é um processo utilizado por empresas e empresários individuais para viabilizar a superação da crise econômico-financeira vivenciada pelas empresas e evitar a falência. É um processo que permite que as empresas renegociem as suas dívidas com os credores, reestruturem as suas atividades, inclusive com alienação de ativos, obtenção de financiamentos, conversão de dívida em capital, enfim, de forma a manter a atividade produtiva, a geração de tributos, a manutenção dos empregos. Basicamente, os credores que estão sujeitos a essa recuperação são os credores cujos créditos existem na data do pedido, ainda que não estejam vencidos. Com algumas poucas exceções, como por exemplo o fisco, e os credores detentores de cessão fiduciária ou alienação fiduciária sobre ativos do devedor, como por exemplo a famosa trava bancária e alienação fiduciária de imóveis ou equipamentos do devedor. Basicamente, após a entrada do pedido, o juiz vai analisar se esse devedor cumpre alguns requisitos formais e, estando tudo em ordem, ele vai deferir o processamento desse pedido isso vai dar início a vários prazos que o devedor vai precisar cumprir. É importante lembrar que o devedor continua à frente dos seus negócios, ele vai poder continuar exercendo a atividade normalmente, não é um processo que afasta o devedor ou que ele pare de exercer as suas atividades. E ele vai obter, então, um prazo de 180 dias de suspensão das ações e execuções contra ele, é o famoso stay period, ou período de suspensão. Durante esse período, ele precisa negociar com seus credores e apresentar um plano de recuperação judicial, que vai prever aí, então, a forma de pagamento dos credores e a forma de reestruturação da empresa. Então, a recuperação judicial é um processo que estimula a renegociação, a negociação entre as partes e dá flexibilidade suficiente para que todos possam acomodar qualquer acordo que possa vir a ser chegado entre as partes. Não há, assim, grandes travas, como havia, por exemplo, na época da concordata, que era um acordo pré-fixado pela lei, e que muitas vezes não era suficiente para acomodar a crise do devedor, né, para superar a crise do devedor. O plano, então, vai ser levado à votação pelos credores, e sendo aprovado por uma certa maioria, ele vai ser vinculativo para todos os credores e para o devedor, e sendo rejeitado, os credores vão ter ainda a oportunidade de apresentar o próprio plano. Isso é uma novidade da lei de 14.112, que você mencionou, do final do ano passado, e os credores, então, vão poder deliberar sobre esse plano que eles mesmos decidiram, e sendo aprovado, esse plano, então, vai ser o que vai valer. Se esse plano for rejeitado, aí sim vai ser decretada a falência. Então, quando o devedor entra em recuperação judicial, a gente tem aí basicamente dois caminhos possíveis
possíveis. Ou vai ser aprovado um plano que vai vincular todos os credores, seja esse plano do devedor, seja esse plano, o plano dos credores, mas que vai vincular todos os credores, mesmo aqueles dissidentes ou que não tenham comparecido e que não manifestaram a sua vontade, ou vai ser decretada a falência, que normalmente é o cenário de maior perda para os credores e também para o devedor. Então, é super importante que os credores tenham um engajamento desde cedo no processo, às vezes antes mesmo do devedor ajuizar a recuperação judicial, para que o processo seja o menos litigioso possível. E a busca de assessores financeiros e advogados, enfim, assessores especializados nessa área, faz toda a diferença nesse momento, porque é possível, com o auxílio desses profissionais, identificar alternativas, apontar riscos, facilitar o diálogo, principalmente quando a credibilidade do devedor já está bastante desgastada, quando não há muita transparência, e esses assessores fazem uma diferença porque eles têm toda a experiência necessária para auxiliar as partes a buscar a melhor alternativa possível. E, doutora, então a gente pode dizer que a recuperação judicial seria esse último passo antes da falência? E aí eu queria que você explicasse em quais casos é possível entrar com esse processo, né? Se é preciso apresentar a documentação da empresa, como funciona para as empresas entrarem com esse processo de recuperação judicial? É possível, sim, dizer que é um passo anterior à falência, mas mais do que isso, é um passo para a reestruturação da empresa, né? A falência, ela só é resultado de uma recuperação judicial fracassada, e não é esse o objetivo da recuperação judicial, né? O objetivo da recuperação judicial é você reestruturar a falência. E o importante é que o devedor entre em recuperação judicial com a antecedência necessária para viabilizar que o processo seja bem sucedido, né? Os casos em que é possível entrar em recuperação judicial são aqueles de devedores que são empresários, empresários individuais. A lei agora trouxe a possibilidade de produtores rurais entrarem em recuperação judicial, embora os tribunais já tinham consolidado esse entendimento de que era possível, e também permitiu-se a entrada de cooperativas médicas, né, entrando em recuperação judicial. Existem lá uma série de documentos que precisam ser apresentados. Os devedores precisam estar regularmente exercendo a atividade há pelo menos 2 anos e não podem ter tido decretação de falência ou concessão de recuperação judicial em um certo período, e nem ter sido condenado por crime alimentar. São os requisitos objetivos que o juiz vai analisar quando for feito o pedido, mas do ponto de vista econômico, não existe uma regra clara na lei que determina que, chegado um certo momento, o devedor precisa ajuizar a recuperação judicial. E é aí que mora o problema. Porque o devedor tende a postergar o problema, né? E postergar a decisão de ajuizar a recuperação judicial. Seja porque ele acredita que ele consegue resolver o problema de forma independente, porque ele já passou por diversas crises no passado e superou todas elas, e ele acredita que ele conseguirá superar essa crise também sem ajuda, seja porque a crise é um estigma e a sociedade não vê com bons olhos isso, então existe também uma tendência a esconder os números, a não ser muito transparente com os números, e isso tudo leva com que ele postergue essa solução mais compreensiva, continue renegociando individualmente com seus credores de forma
pontual, às vezes prometendo repagamentos que ele sabe que ele não vai cumprir, tudo a fim de evitar um processo coletivo de renegociação, que evidentemente é mais doloroso, é mais custoso, como a recuperação judicial. Então a gente costuma dizer que o devedor está na fase da negação. E quando ele finalmente admite que ele precisa buscar auxílio, precisa buscar um assessor financeiro, um advogado especializado em risco de recuperação, a empresa já sangrou tanto que o único caminho é a recuperação judicial mesmo, quando, na verdade, a gente poderia ter tido outras alternativas mais simples, mais pontuais, cirúrgicas, que seriam mais baratas, mais rápidas e menos dolorosas, né? Então, por exemplo, poderia ser feita uma reestruturação coletiva privada ou uma própria recuperação extrajudicial, e aí, agora, nesse momento, a crise já está tão aguda que essas alternativas já não são mais viáveis e é necessário partir direto para uma recuperação judicial. E o que a gente vê é que isso é resultado de uma cultura de exclusão, exclusão do devedor, que ainda é taxado de fracassado, de criminoso, muitas vezes, e a gente precisa superar essa mentalidade, superar a mentalidade e compreender que o risco é próprio do negócio e que muitas vezes a crise decorre de fatos e questões que são totalmente alheias ao controle do empresário. E eu acho que a crise do Covid veio para nos mostrar isso, né? A recuperação judicial, assim como a falência, são mecanismos legítimos de superação da crise. Então, acredito que a gente possa tentar seguir a forma com a recuperação judicial. E, doutora, essa lei, né, que foi aprovada no final do ano passado, em meio à crise, né, sanitária, em meio à pandemia também, crise sanitária e crise econômica aqui do nosso país, a Lei 14.112 de 2020, ela faz algumas mudanças, né, porque esse processo de recuperação judicial, ele já era previsto, né, ele já poderia ser feito, e eu queria que você contasse essas mudanças, as novidades que essa lei traz com a sanção. Claro. A recuperação judicial foi introduzida no Brasil em 2005, na Lei 11.101, e desde então ela teve diversos desafios, né? Ela foi testada na crise de 2008, ela foi testada na crise de 2014, e muitas empresas se recuperaram, mas várias outras não conseguiram se recuperar. E ficou muito evidente que a lei precisava de uma reforma, e a Lei 14.112 do ano passado veio nesse contexto. A crise do Covid talvez tenha feito a ficar mais evidente para o Congresso a necessidade de urgência dessa revisão, mas essa revisão já vinha sendo discutida há muitos e muitos anos. E a lei é um resultado dessa discussão e desse amadurecimento. Foram vários os pontos que foram alterados em relação à recuperação judicial, mas o objetivo maior dessa reforma foi conferir maior transparência, celeridade e segurança jurídica para a recuperação judicial especificamente, de forma a viabilizar que as empresas realmente superem a crise. Então foram introduzidos diversos incentivos, mecanismos para incentivar e para viabilizar isso. Então, por exemplo, foram inseridos incentivos de composição entre as partes, como, por exemplo, a possibilidade de mediação antecedente, de conciliação entre as partes. Foram inseridos mecanismos de equilíbrio de forças entre as partes nessa negociação, como a possibilidade, como eu já disse, de a apresentação de plano por parte dos credores. Antigamente, só o devedor
apresentava o plano, e qualquer alteração que fosse feita ao plano deveria contar com o consentimento e aprovação do devedor. Então, no fundo, ele que controlava o que estava escrito no plano. Os credores, evidentemente, podiam rejeitar o plano, mas aí todo mundo caía na falência, que era o pior cenário de todos. Agora, pelo menos, você tem aí a possibilidade de ter um plano competitivo, um plano alternativo. Então, você tem um reequilíbrio aí das forças na negociação. Foram introduzidos também algumas alternativas de equacionamento do passivo fiscal. Como eu disse, o passivo fiscal ele não é sujeito à recuperação judicial, mas ele precisa ser equacionado. Normalmente é um dos maiores passivos do devedor. Não há como você estabelecer que a empresa vai se recuperar sem endereçar o passivo fiscal. E antes da reforma, o passivo fiscal ele não era endereçado. O fisco corria por fora, ele não conseguia a penhora de nenhum ativo e também não fazia nenhuma renegociação com o devedor. Então, agora, pelo menos, existe a possibilidade de parcelamentos específicos e, inclusive, transação tributária para empresas em recuperação judicial com prazos diferenciados. Foram também introduzidos outros itens que conferem segurança jurídica, né, que aumentam a segurança jurídica, por exemplo, para operações de financiamento do devedor, que é essencial, porque todo devedor precisa de dinheiro novo para financiar a operação. E para alienação de ativos e aquisição de ativos por parte de investidores, inclusive para viabilizar a desmobilização desses ativos por parte do devedor, e que isso gere a receita para pagamento dos credores, e que o investidor que vai adquirir esses ativos tenha a segurança de que ele está adquirindo ativos limpos, sem passivos, e que ele não vai herdar nenhum problema comprando esses ativos no âmbito da recuperação judicial. Então, foram alterações bem compreensivas para endereçar diversos problemas que foram identificados ao longo de 15 anos da vigência da lei, de mais de 15 anos de vigência da lei. E, doutora, a senhora falou aí que essa lei também trouxe a possibilidade de cooperativas médicas, também empresas agrícolas, a pedirem, né, a recuperação judicial, entrar nesse processo. Ainda assim, há outras empresas, por exemplo, que não se enquadram, seja pelo serviço prestado, né, pelo produto, enfim, que não podem participar desse tipo de recuperação. Inclusive, tem até uma curiosidade, né? A gente sabe que, infelizmente, por conta da restrição sanitária, né, distanciamento social, aconteceu também a dificuldade financeira aí de alguns clubes de futebol ou times, né, de modalidades esportivas. Eles podem se enquadrar também na questão de recuperação judicial? Essa é uma ótima pergunta, Carol. A lei de falências e recuperações judiciais, ela se aplica em regra a todas as empresas e empresários, com algumas exceções, principalmente empresas públicas, empresas de economia mista, instituições financeiras, cooperativas de crédito, empresas que têm, ou instituições, fundações que têm e que são reguladas por legislação própria. Ela trouxe essas duas inovações, a lei de 14.112 trouxe essas duas inovações quanto aos produtores rurais e as cooperativas médicas. Os produtores rurais já vinham conseguindo esses benefícios, e as associações civis, como por exemplo os clubes de futebol, também já vinham conseguindo autorizações junto aos tribunais para conseguir aderir entrar com recuperação judicial, sob fundamento de que não havia uma proibição expressa na lei. Então, nisso a gente viu hospitais,
instituições, associações civis que trabalham com ensino, né, algumas universidades e outras associações que são mantenedoras de universidades, e outros, a gente viu até associações que são mantenedoras de igrejas, enfim, entrando com pedidos de recuperação judicial. Isso sendo admitido pelos tribunais. Especificamente com relação aos clubes de futebol, recentemente foi aprovada uma outra lei, que não é essa que a gente está conversando, a 1412, mas uma outra lei que está batizada, digamos assim, de a Lei da Sociedade Anônima de Futebol, ou Lei do Clube Empresa, que permitiu que os clubes de futebol se transformem em clube empresa ou numa sociedade anônima de futebol, e nesse novo regime, nessa nova circunstância, eles possam também, junto com a sociedade ou em separado, possam entrar com o pedido de recuperação judicial. Tem todo um regulamento, uma regra específica para a Sociedade Anônima do Futebol, que vai ficar com os ativos, com a possibilidade de continuar no campeonato, e aí o clube entraria com a recuperação judicial. Foi uma inovação também, muito decorrente do Covid, mas já era uma questão que vinha sendo discutida no Congresso e entre os clubes e todas as partes interessadas há muitos, muitos anos. Bacana, né? Também trazer essa visão e possibilidade, né? Como você falou aí, essa outra lei fala da questão do clube empresa, então também é importante contar para os nossos telespectadores sobre isso. E doutora, essa lei que a gente está conversando, a 14.112, trouxe aí, durante esses 7, quase 8 meses em vigor, algumas novidades que a gente tratou aqui no programa. Mas, de fato, eu queria que a senhora falasse a sua visão, um panorama aí da realidade, se por conta da pandemia de Covid-19 houve um aumento na entrada de processos de recuperação judicial. Como que você tem visto esse cenário, né? E principalmente a partir da sanção dessa lei até o momento? A reforma ela ainda está muito recente, tá? A lei é de dezembro, mas ela só entrou em vigor efetivamente no final de janeiro, e alguns pontos que foram vetados pelo presidente, o veto foi derrubado pelo Congresso, só entraram em vigor ainda mais tarde, em fevereiro, março. Então, os processos que são afetados pela lei são os processos novos. E alguns processos antigos, algumas etapas do processo são afetadas pela lei. Então, os processos que foram ajuizados logo após a entrada da lei só começaram a chegar na fase de deliberação do plano por agora, ou estão começando a chegar na fase de deliberação do plano apresentado pelo devedor. Então, a gente ainda não tem uma orientação consistente dos tribunais ou do Superior Tribunal de Justiça sobre vários assuntos importantes, como, por exemplo, o plano dos credores, a necessidade de apresentação de certidão negativa de débitos para homologação do plano de recuperação judicial e concessão da recuperação judicial, que é um ponto super controverso e que a Fazenda tem conseguido decisões favoráveis em alguns estados e em outros ela ainda não tem conseguido sucesso. Mas já é possível a gente enxergar alguns impactos positivos dessa reforma, como, por exemplo, a questão do financiamento do devedor. Os casos de financiamento antes da reforma eram pouquíssimos, relevantes, né? Os casos de financiamento relevantes. E em menos de 6 meses, a gente já tem notícia aí de 5, 6 casos relevantes em que se discute aporte de dinheiro novo no devedor, de valores relevantes, o que é imprescindível quando a gente fala em crise de liquidez, que é o que a gente está vivenciando com essa crise do Covid. Então, em geral, a reforma era muito esperada, ela veio num momento muito oportuno, em que muitas empresas passam aí por uma crise
relevantes de liquidez econômico-financeira e vão poder se socorrer do judiciário, né? Agora, com relação ao número de empresas ajuizando a recuperação judicial, as projeções para 2021 eram efetivamente piores do que a gente tem verificado na prática. Mas a retomada econômica ainda está um pouco lenta, um pouco gradual, e não tem atingido todos os setores de forma igual, da mesma forma, né? O Serasa Experience tem os levantamentos, e nos levantamentos mais recentes deles, eles indicam que as empresas, as micro e pequenas empresas dos setores de serviços são as que estão mais sofrendo com a crise e que têm mais ajuizado recuperação judicial, e que representam o maior número, né, das recuperações judiciais ajuizadas. Então, os números não superam os números de 2020, mas estão muito próximos. E a gente esperava que fossem superar. A gente esperava, na verdade, que fosse ter uma avalanche de processos, né, por conta da nova lei e por conta do encerramento de alguns dos estímulos que vinham sendo dados em 2020. Mas essa avalanche não veio, pelo menos não veio até agora. E parte dessa explicação de por que não veio pode se atribuir, talvez, ao fato de que o comércio e os serviços estão reabrindo, ainda que de forma gradual e lenta e parcial, ou então também pode se explicar em razão da renegociação extrajudicial das dívidas, né? A gente sabe que os credores estão com um apetite de renegociar, de evitar judicialização de absolutamente tudo, porque sabem que não vai levar a muito lugar. Então, a gente ainda tem visto bastante disposição dos credores com a renegociação. Mas a gente precisa acompanhar, né? Vamos acompanhar os próximos meses, vamos ver se esses números vão ter alguma virada, sobretudo diante dessas ameaças sanitárias que a gente vê que ainda se impõem, né? Porque a crise ainda está aí, a gente tem melhorado, todos os indicadores mostram isso, mas a gente precisa monitorar de perto. E, doutora, eu vou aproveitar o gancho, né? A senhora falou aí ao longo do programa algumas vezes, né? A recuperação judicial é um processo legítimo, né? E não há necessidade de ter esse receio, às vezes, do empreendedor que está passando por alguma dificuldade. Pelo menos entrar em contato aí com um especialista para saber se é a melhor opção já entrar com a recuperação judicial ou pensar em alguns outros processos que possam ser feitos para evitar isso, né? Principalmente também nesse momento de crise. E mais uma vez agradeço aqui a participação da senhora por falar desse tema tão importante, né, para o nosso telespectador, e deixo esse espaço final para você, seja passar essa mensagem para o nosso telespectador, o empreendedor que está assistindo esse programa hoje e às vezes está passando por essa certa dificuldade, né? É importante procurar um especialista, né, para ele dar essa melhor orientação e essas pessoas conseguirem manter os seus negócios ativos. Com certeza, Carol, eu acho que a mensagem fica é que a gente precisa superar a cultura do litígio e da postergação do problema, né? Acho que quanto antes o problema é identificado, menor é o sacrifício para poder superá-lo. Então, o auxílio de um especialista financeiro, jurídico, na identificação desse problema, nas causas desse problema e como superá-lo é essencial para que o empresário possa retomar a credibilidade com seus credores, fazer talvez uma reestruturação extrajudicial, seja mediante uma negociação privada, coletiva, ou mediante uma recuperação extrajudicial,
e evitar ao máximo um pedido de recuperação judicial. O que a gente mais vê é o devedor continuando nessa negação e buscando auxílio aos 45 do segundo tempo, quando já não há muito mais o que se fazer, a não ser ajuizar uma recuperação judicial, já sem credibilidade com seus credores, né? O mais importante é manter a credibilidade e a transparência. Credor hoje já compreende que é preciso renegociar. Ele vai renegociar. Ele só quer ter transparência, informações para saber o que ele está deixando na mesa, o que ele, qual é o potencial do devedor de geração de caixa, qual o limite da negociação. Então, é isso, a gente precisa estar com todas as cartas na mesa de forma transparente para que a negociação flua. E para isso, o devedor ainda precisa de um pouco de credibilidade e a transparência é essencial nesse momento. Né? Abordar os credores de forma correta e os assessores vão auxiliá-lo nesse caminho. Joana Bom Tempo, ela que é advogada especialista em reestruturação empresarial e falências, trouxe aí as principais mudanças, né, nessa sanção, desde a sanção da lei 14.112 de 2020. Agradeço mais uma vez, doutora, a sua participação e a todos vocês que acompanharam o Alesp Conecta de hoje. Se você quiser rever este ou outro programa da Rede Alesp, é só ficar ligado na nossa programação ou acessar o nosso canal no YouTube. Até a próxima!